aí desses números. Entendi. Que o Naí também, o pessoal está buscando aí ter o máximo de cuidado possível no retorno gradativo aí do comércio, das atividades, ainda não liberadas as atividades coletivas, né, por conta, inclusive, de um alerta que recentemente se instaurou aqui em razão dos casos confirmados que tem aumentado, né, mas Deus vai prover que isso tudo vai passar com brevidade, não é mesmo? É isso aí. Só nos resta. Rodrigo, o que eu me propus aqui, não sei se você vai concordar, até porque nós não conversamos muito sobre como ia se desenvolver essa live. Uhum. E aí, às vezes, até fica melhor ainda, porque a gente vai desenvolvendo e vai cada vez mais aprendendo com o uso tecnológico e as soluções vão aparecendo, né, no decorrer da nossa live. Mas, primeiramente, né, todo mundo sabe que você é juiz também de direito, eu também sou juiz de direito, mas nós tem algo em comum também, que exercemos atividade também de professor universitário. Então, essa live, eu penso que ela é muito mais no campo acadêmico, no campo hipotético, né, do que no campo profissional, até porque o juiz, ele, quando for analisar o processo, é aquele caso específico, então não dá para a gente tentar aqui lançar uma ideia sobre algo abstrato. Então, eu me sinto muito mais confortável nessa live, falando enquanto professor de direito empresarial, professor de algumas outras matérias, né? E o que você pensa aí a respeito desse ponto? A questão é essa mesmo, é expor poucas ideias, né? E tratá-las aí, acho que no âmbito dessa pandemia, né? Como que seriam resolvidas algumas hipóteses dentro da lei civil, da lei empresarial e, por que não, também sobre a égide do Código de Defesa do Consumidor, né? Haja vista que nós temos aí muitas hipóteses nesse sentido, principalmente uma delas, né, que já começa aí a desaguar no judiciário, é a questão de redução proporcional das mensalidades, sejam mensalidades acadêmicas ou mesmo mensalidades de escolas, né, de segundo ou de primeiro grau, durante esse período da pandemia. Então, como resolver isso? Né? Eu, inclusive, já tive uma ação aqui referente a um curso de medicina, onde se pedia aí a redução de mensalidade proporcional em razão desse período da pandemia. É algo a ser discutido. O próprio legislador já tenta, de alguma forma, regulamentar isso daí, né? Salvo melhor juízo, existe aí um projeto de lei que trata dessa possibilidade de redução em 30%. Então, eu penso que é por aí mesmo, Rafael. Beleza. Rodrigo, tem uns colegas aí, o promotor Lucas Romão, que pergunta se vai ter algum livro sorteado, essas coisas. Bom, na próxima live que a gente for fazer, com certeza vai ter algo nesse sentido, viu, meu cara? Agradeço a presença aí dos profissionais, operadores do direito, advogados, estudantes que estão aí conosco, sejam muito bem-vindos, tá? Bom, então nós estamos em pré-aquecimento aqui, né? Fazendo um pré-aquecimento, um toma lá da cá aqui, analisando os pontos. O Rodrigo já falou da questão da mensalidade, sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor sobre as escolas particulares, principalmente. Mas, Rodrigo, nós precisamos de individualizar os nossos temas, né? Porque, veja, eu como professor de direito empresarial, eu vou ter algumas visões, né, que vão ser um pouco contrárias até o que você, por vezes, possa vir a expor, né? A gente tem um olhar muito focado no empresário, mas é preciso diferenciar, porque, claro, não vou aplicar os princípios atinentes ao direito empresarial numa relação consumerista, isso não tem cabimento, e nem entre civis, isso aí também é um outro ponto, é um outro assunto. É por isso que é importante nós, primeiro ponto, né, separarmos o que seria um contrato empresarial, um contrato de direito do consumidor. Bom, essa é a primeira definição, né? Entre os empresários, o que você tem sobre a aplicação de um regime jurídico, né? O regime jurídico é próprio dos empresários. Então, você tem uma ética própria. Eu costumo brincar com meus alunos que, olha, não escreva isso em prova de concurso, nem no exame da OAB, mas entre os empresários, nós temos uma ética que se admite o puxão de tapete, em razão, né, justamente dos riscos que os empresários assumem no desenvolvimento de suas atividades empresariais. Mas isso serve só entre contratos, né, entre os empresários. Aí nós temos que analisar, tirar esse foco um pouco
né, do direito empresarial, essa carga, mas também ela vale para justificar alguns pontos, né, na visão do fornecedor, né, porque o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, ele fala muito pouco sobre alguns limites ou os direitos do fornecedor, quais seriam esses pontos, né, a serem contrabalanceados nessa relação. Porque, né, você tem, por exemplo, a diferença da onerosidade simples do Código de Defesa do Consumidor, a onerosidade excessiva lá do artigo 478 do Código Civil, são elementos totalmente diferentes, né? Então eu me proponho aqui a gente tentar trazer alguns pontos, né, a ser diferenciados. E essa questão da mensalidade escolar, né, nas escolas privadas é um ponto, né, que eu acho que vai ser o objeto até principal ali. Eu vou falar também de algumas decisões no campo de contratos empresariais que envolvem o fornecedor, e aí eu vou falar um pouco da visão do empresário, né, que trabalha com o ramo educacional, as suas peculiaridades, suas nuances, as suas dificuldades. Tem até ali uma nota técnica que foi divulgada pelo PROCON um certo tempo atrás, no começo da pandemia. Depois veio uma manifestação do sindicato, né, das escolas particulares aqui de Minas Gerais, e ali nós temos que tentar balancear, verificar o que pode ser, o que não pode, aplicado para esses casos. Pode seguir aí, amigo. Vamos tentar, então, trazer esse primeiro ponto de individualização, né, dos contratos. Como você sabe, né, nós temos que explicar até para os alunos que estão entrando aí sobre as teorias, né, teoria finalista, né, teoria ampliativa da aplicação do CDC. Bom, em primeiro lugar, deixa eu registrar aqui a presença do Dr. Itamar, presidente da OAB, aqui, subseção de Patos. Obrigado, Dr. Itamar, pela presença aí. Doutora Juliana também, lá de Paracatu, que é professora universitária. Agradeço muito a vocês aí por nos prestigiarem hoje aqui, assistindo a nossa live. Bom, eu acredito que é importante fazer essa diferenciação, seja no ramo do direito civil, direito empresarial e do direito consumidor. Como você bem disse, não vou te chamar de doutor, vou chamar para fazer mais light aqui, já que estamos hoje no feriado aqui também, né? Mas dentro desse contexto, é importante realmente fazer essas definições e trazê-las aqui a quem nos assiste, exatamente porque dentro da relação consumerista há essa diferenciação, e ela é muito grande para as demais hipóteses. Por quê? O direito consumidor adotou essa teoria da base objetiva no negócio jurídico. Então, basta a onerosidade. No entanto, ao meu ver, dentro desse contexto da pandemia, isso deve ser encarado com muito cuidado. Haja vista que, sem dúvidas, que nós temos essa situação excepcional, é algo que não era esperado por ninguém, uma pandemia com essas proporções. Nunca tivemos, aliás, tivemos, mas no século passado, a gripe espanhola, então isso não era esperado. Se levarmos apenas sobre essa ótica, é certo que haveria, sim, uma revisão contratual. No entanto, é muito importante que não venhamos a observar tão somente esse elemento, mas também, do outro lado, né, como que o fornecedor se porta diante dessa pandemia. Se ele oferece, por exemplo, a contraprestação, se ele, de algum modo, se readequa para prestar esse serviço. Eu falo novamente aqui com base nos próprios serviços educacionais, já visto que as universidades e faculdades elas tiveram que investir para prestar o serviço de uma outra forma, né, tiveram que investir em tecnologia. Então, é um tema muito complexo e espinhoso, né? Peço, né, que o colega trate aí do ramo empresarial, que é a sua especialidade, né, para que possamos debater em cima disso das demais espécies, seja o direito consumidor e também o direito civil. Bacana. Bom, o que a gente pode aqui trazer? Eu fiz uma pesquisa antes de vir aqui na live, até agora há pouco, verificando se tem algum julgamento ou precedentes que envolvam a questão da suspensão de mensalidades, redução de mensalidades, e realmente não tem. Nós não temos, isso é um tema novo, e a gente espera que tudo seja resolvido, doutor, na conversa, no diálogo,
nas recomendações que os órgãos têm a fazer, junto com outras entidades privadas das escolas também, que possam se reunir. E o nosso objetivo, inclusive, nessa live, penso eu, seria também dar esclarecimento, contribuir de alguma forma ou de outra, para até evitar que esses conflitos sejam ali, eu gosto de utilizar essa palavra, a palavra feia, mas fica bom para a gente verificar a dificuldade que o judiciário pode ter em caso de um excesso de judicialização. Eu costumo dizer, né, evitar que ações sejam vomitadas ali num fórum para serem resolvidas tudo ao mesmo tempo num excesso de judicialização. Então, nosso objetivo é justamente esse, fazer com que essas entidades possam pensar em alternativas, certo? O diálogo e a solução consensual é sempre a melhor hipótese, porque uma solução vindo das próprias partes, ela traduz, né, em uma situação, em um vínculo muito positivo para ambas, até porque o aluno, por exemplo, vai continuar na escola, a tendência é essa. Né? As hipóteses de cancelamento de matrícula, de trancamento de matrícula, penso eu, deverão ser observadas por último. Né? É preciso, então, ter essa visão, esse cuidado, né, de buscar sempre um consenso. Qual que é o dever do fornecedor, do dono de uma escola, do fornecedor de passagens aéreas, né, enfim, de um fornecedor? Eu penso que ele deve fazer os seus cálculos, ele deve verificar a sua realidade econômico-financeira, ele deve muito bem ser transparente em relação à sua realidade, certo? Não buscar ali ficar justamente prejudicando ali ou tentando angariar vantagens no momento de dificuldade igual a esse, mas também ele deve se posicionar, né, de maneira positiva, sempre buscando a solução negociada desse conflito, tá? Para evitar justamente discussões judiciais sobre esses pontos. Eu não vi ainda decisões específicas sobre mensalidades escolares, trancamento de matrículas, essas questões. O que nós temos é uma medida provisória do governo federal que ela reduz, tira a exigência dos 200 dias letivos, né, por ano, mantendo-se as horas ali, certo, que devem ser cumpridas. O MEC deve vir com uma resolução, com normativas posteriores, dizendo sobre carga horária, EAD, sistema de AVA, tecnologias que serão utilizadas nesse sistema. E aí nós temos que pensar também, certo, como implementar essas recomendações que são colocadas ali pelo PROCON, de um lado, pelo Sindicato das Empresas das Escolas Particulares de outra, verificar o Sindicato das Empresas em geral, como que eles estão pensando em resolver esses problemas concretos. E o que se tem dito muito, né, é que a solução individualizada seria mais razoável. Nós temos aí alguns projetos de lei, inclusive de Minas Gerais, você mesmo citou, que trata de redução de mensalidades em 50%. Ora, nós precisamos de pensar com muito cuidado essa questão, porque cada realidade das escolas ou realidade de localidade é diferente, e até os próprios contratos, alguns contratos feitos de maneira que são previstos, né, um contrato anual, um contrato semestral, né, acho que aí deu um probleminha aqui, não sei se você está me ouvindo aí, um probleminha na internet. Tá ouvindo, Rodrigo? Para mim parou aqui a sua conexão. Rodrigo, está ouvindo? Alô? Acho que eu perdi a conexão aqui com o Rodrigo. Vamos ver se... Está ouvindo aí, Rodrigo? Certo. A manifestação do pessoal é que realmente estão ouvindo, né? Está me ouvindo, Rodrigo? Eu acho que é só o Rodrigo que não está conseguindo ouvir ali. Está conseguindo ouvir? Doutora Mônica aí, boa noite, né, também entrou para nos prestigiar, agradeço a presença. O Rodrigo realmente não está participando por enquanto, ele acabou de ter um probleminha na internet, acho que eu falei tanto que ele saiu, né, mas ele deve entrar daqui a pouquinho,
certo? Ele não está aqui na minha tela mais não, viu? O doutor Rodrigo, ele não se encontra na área aqui para a gente continuar a nossa live, né? Bom, sim, agora aqui é uma solicitação. Muito bem. Ótimo. Doutora Karine também, boa noite. Uma satisfação conversar aqui com os colegas magistrados também, que estão na nossa live. Deu problema na internet aí, meu cara? Ou tá falando demais? Eu acho que eu falei muito, né? Aí essa internet até caiu, né? Acho que a internet tá com probleminha. Beleza, Rodrigo, é o seguinte, meu caro. Eu vi decisões, né, um pouquinho fora da questão das mensalidades, né, justamente sobre a remarcação de voos, né? Você viu alguma coisa sobre isso? O que nós temos a incrementar aqui no nosso bate-papo? Bom, o primeiro ponto aqui com relação às mensalidades escolares. Eu até anotei, nós temos um projeto de lei 1179 de 2020. Esse projeto de lei ele preocupa porque ele, na verdade, quer estabelecer um valor, um percentual de 30% para todas as hipóteses de relação escolar. O que não é certo, né? Já visto que como você disse, o importante é que cada caso concreto é que seja verificado aí uma eventual redução para que seja proporcional. Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa que foi dita a respeito de legislação estadual. Existe a regulamentação por parte da própria Constituição, em se tratando de tema de direito civil, seria apenas da União. Então, seria uma inconstitucionalidade caso um Estado venha regulamentar essa matéria. Isso, ao meu ver, não sei se você concorda comigo, a respeito dessa questão de mensalidade escolar, né? Competência legislativa, tá, de tema de direito civil, e também essa questão proporcionalidade de 30%. Né? Haja vista que eu, na verdade, não acredito que a União deveria intervir nesse aspecto econômico. Né? Acho que seria muito intervencionismo. Sei que é um aumento complicado de se resolver, se não conseguir essa resolução, daí sim partir para o Poder Judiciário. Com relação às aéreas, eu não encontrei também nenhuma decisão ainda nesse sentido, visto que muitas companhias aéreas elas já estão promovendo essas remarcações, né? Eu não consegui, tinham viagens marcadas, conseguiram inclusive remarcar até para o ano que vem. Então, eu acredito que as empresas já estão tomando essas medidas, né? Porque sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, seria dentro dessa linha, né? Desse problema da pandemia, algo que traria um prejuízo, tá? Haja vista que o número de casos resolvidos nesse aplicativo, nessa plataforma, é muito bom. Mas eu acredito que se porventura judicializada essa questão, dentro dessa linha, que o Código de Defesa do Consumidor acolheu, seria tranquilo. Mas a notícia que eu tenho automaticamente. Agora, uma questão seria: o consumidor teria o direito de exigir a devolução daquele valor ou não? Esse é um tema tormentoso. Bacana. Eu vi algumas decisões, inclusive a Infam, que é a Escola Nacional da Magistratura, deixou um repertório para nós lá, e eu constatei lá que existem várias decisões nesse mesmo sentido, todas elas deferindo liminares, eram casos de pessoas idosas, que não poderiam, nesse momento, estar ali viajando, e todas elas foram deferidas. Então, eu acredito que a jurisprudência está caminhando-se para se consolidar pró-consumidor nesse ponto, até porque é o que você falou, né? Não tem o que falar, não tem o que argumentar ou contra-argumentar sobre as questões justamente das passagens aéreas. É uma prestação de um serviço que vai acontecer futuramente, e essa prestação de serviço restou integralmente prejudicada por um evento futuro, um evento, né, imprevisível, incontrolável,
E aí, eu vou até pedir desculpa aqui dando um probleminha aqui na internet. Alô, tá conseguindo ouvir aí, Rodrigo? Eu vou até pedir... Tá dando um probleminha aqui na internet. Tá conseguindo ouvir? Isso. O que acontece? Nós temos que pensar na teoria da imprevisão, igual você falou no começo, né, isso é importante, um pouco mais maleável, simples para o consumidor. Caiu o Rodrigo aqui, depois a gente vai continuar. Bom, temos aí algum tempo para falar sobre esses pontos, e o que eu ia comentar até com o Rodrigo era justamente a diferença entre a aplicação da teoria da imprevisão no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil. É importante anotarmos, né, que, manifestando o Itamar, que lá no Rio e Maranhão foram aprovadas leis até 30%. Deixa eu visualizar o Rodrigo aqui. Isso, exatamente, ele já vai pedir para participar. Bacana, vamos adicionar o Rodrigo. Isso. Bom, a internet está com um problema, não sei se é a minha ou a sua ali. A minha, você ontem teve esse problema. Ontem, inclusive, aqui em Patos de Minas, o doutor Itamar, que está manifestando aí, fez até uma entrega, uma solenidade de entrega de carteiras online, muito interessante. Parabenizo novamente uma iniciativa histórica aqui. Eu participei e estava com esse problema. Então, a minha internet acho que não está muito boa, infelizmente. Mas vamos lá. Eu estava citando, por exemplo, você citou a Lei 11.079, até que um número muito parecido com a Lei de Responsabilidade do Presidente da República, né? Aquela lei que regulamenta. É 1179 de 2020, é um projeto do Senado Federal, né? E, pelo que eu andei olhando, passei os olhos ali nesse projeto, ele é muito seco, não vai resolver muitas coisas, Rodrigo. Porque, veja, como professor de direito empresarial, a gente sabe que no campo empresarial nós temos inúmeras saídas, certo? Para enfrentarmos uma crise. Temos a recuperação extrajudicial, recuperação judicial. A Lei 11.101, ela é uma lei muito avançada, que está sofrendo aprimoramentos ali bastante, né, eficazes, para justamente permitir que as empresas sejam preservadas, que se busque ali reunir todos os credores para evitar problemas, né, com o fechamento de empresas que provoca prejuízo para o cidadão, para o recolhimento de impostos, para o mercado de trabalho, para os trabalhadores em geral, né? E no direito civil, até do consumidor mesmo, a gente faz um anexo ali, uma visão até tentando ali trazer esse comparativo. Nós não temos nada parecido com o regime empresarial nesse ponto de recuperação, né? E aí eu me preocupo porque o projeto ele não traz assim, uma estrutura um pouco mais aprofundada sobre como que os não empresários, mas que desenvolvem atividade econômica, e no Brasil nós temos esse limbo, né? Empresário, consumidor e o centrão, né? Até aqui nós temos essa divisão, né? Quer dizer, o que acontece? Esse centrão é composto por atividades, pessoas jurídicas ou físicas que desenvolvem atividades econômicas. A isso nós vamos aplicar o direito civil. Só que no direito civil, se a gente for lá, mesmo com a lei da liberdade econômica, que veio e trouxe justamente a teoria da imprevisão aliada ao direito empresarial, certo? Essa lei recente da liberdade econômica, ela trouxe isso vinculando os regimes civil e empresário. No direito civil a gente continua ainda sem uma solução. A solução que teria é a insolvência daqueles que prestam essa atividade econômica. E insolvência parece que é uma punição, né, para o cidadão, e o cidadão ou para a empresa, ou não empresa, né, para a pessoa jurídica não empresária. Mas aí, esse projeto me preocupa justamente pela simplicidade, né, parece que ele vem com um toque ali de varinha mágica, tentar solucionar algo extremamente complexo, como essa época de pandemia. Então, assim, poderia ter explorado um pouco mais, poderia ter trazido um regime idêntico, me parece que tinha até um outro projeto buscando ali recuperação de atividades econômicas um pouco mais ampla, dando uma visão
quase que da Lei 11.101 para esse tipo de atividade, né? Porque a Lei 11.101, a Lei de Falências, o que ela faz na recuperação? O empresário entra com um pedido de recuperação judicial, se o juiz dá o despacho, obviamente suspende todas as execuções, as cobranças por 180 dias. Esse prazo está sendo até prorrogado pela jurisprudência, pelas decisões que a gente tem visto por aí. Então, perceba que no direito civil a gente não tem isso, para esses que exercem as atividades econômicas. E muitas escolas, igual a gente começou a falar de mensalidades, né, muitas escolas encontram-se nessa dificuldade, nesse limbo jurídico. E é por isso que nós temos que pensar, bom, atividade educacional. Cada escola, cada empreendimento desse, cada ambiente econômico tem a sua realidade. E mais uma coisa é certa, a maior quantidade de gastos das escolas é com o pessoal, né? Eu, como professor, a gente sabe disso, que 80% dos gastos é com os professores. E aí nós temos que ver, temos as opções. Essa escola é uma escola que tem ali todos os níveis de ensino, do ensino básico, né, que envolve fundamental, envolve ensino médio. É uma escola que oferece apenas o serviço de educação infantil, porque a educação infantil não tem como ele prestar serviço, né, essa entidade prestar serviços em regime de em regime online, né, essas aulas online que a gente faz na faculdade, sala de aula virtual, e-mails, meets, encontros, né, no Google, aqui na live do Instagram, a gente passa vídeos, a gente consegue ir tocando, né, no ensino superior, no ensino fundamental, né, e também no ensino médio. Agora, no ensino infantil, isso parece que fica um pouco mais complicado, né? Aí sim, penso eu que precisa ser feita uma renegociação, tem que ser feita uma aproximação, temos que saber a realidade dessas entidades, desses empreendimentos, para que cada consumidor possa fazer a sua negociação, inclusive de acordo com as suas particularidades, né? Então, a solução individual ela tem sido bastante assim, colocada, né, como uma opção talvez mais viável para não prejudicarmos essas atividades econômicas. Eu penso mais ou menos por esse lado, né? Tá sem áudio, Rodrigo. Bom, é menos por aí, Aí, porque agora sim. essas atividades educacionais, tá ouvindo, não? Não, agora estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Tá me ouvindo, não? Eu? Então, essas atividades educacionais, essas escolas, né, elas são anual. Né? Então, todo o seu orçamento ele se baseia naquele ano letivo. A escola ela deve pagar o salário dos profissionais, dos professores, enquanto que os alunos também encontram-se prejudicados. Essa questão que você colocou do ensino individual é tormentosa, porque não há como se prestar o serviço de outra forma. Então, isso tem que ser pensado. Talvez, posteriormente, uma prestação de um serviço, não sei, talvez o próprio atendimento ao aluno, ou mesmo das mensalidades. Mas é difícil porque, como eu disse, essas instituições, elas se planejam, elas fazem um planejamento anual, né? Então, né, a recuperação judicial, a depender da hipótese de constituição. O som agora caiu, viu, Rodrigo? O som caiu, viu? Eu não ouvi a última parte que você disse. A última parte eu não consegui ouvir. Tá me ouvindo? Tá conseguindo ouvir? Na live do próprio... Isso, vai entrar de novo.
Então, a Juliana perguntou, boa noite, né? Como é que fica a situação das escolas de ensino, né, infantil, né? Aí vai depender. Tem muitas escolas, penso eu, que... Vamos esperar o Rodrigo entrar. Então, Rodrigo, eu estava respondendo aqui a pergunta da Juliana, interessante a pergunta dela, como é que vão ficar as escolas infantis? Na minha visão, enquanto professor dessa parte econômica, o que a gente pode tentar esclarecer aqui para abrir algumas opções? Existem alguns contratos que são, na educação infantil, feitas por semana, por mês ou por dia, né? Algumas entidades fazem esse contrato dessa forma. Bom, então aí não há dúvida, né, que a suspensão do pagamento ela fica mais clara, né, fica mais clara a renegociação, né, sempre observando, buscando ali uma forma de manter o contrato, que eu acho que é esse o espírito, né, que nós precisamos de observar, a conservação do contrato, seja ele no Código de Defesa do Consumidor, seja ele no direito empresarial, seja ele no direito civil, né, então nós temos que pensar assim, mas nesses casos que o responsável contrata apenas os dias, né, ou mesmo por mês, a situação do consumidor ela tem que ficar um pouco mais clara, né, no sentido de suspender esse contrato, ou algumas escolas estão com algumas iniciativas justamente de buscar a continuidade do material didático e até entrega na casa, né, desses consumidores, desses alunos, dos pais responsáveis, entregando material, fomentando material, tentando estabelecer alguma espécie e com a redução das mensalidades. Aí fica a cargo de cada escola verificar com transparência quanto que vai reduzir ou não, né, e também conversando com os consumidores e com os órgãos que protegem, né, esse direito difuso, individual homogêneo dos consumidores. Eu penso dessa forma. Então, a educação infantil, uma coisa é certa, ela está totalmente diferente, né, em relação a esse ensino fundamental e o ensino médio, e muito mais ainda distante o ensino superior, inclusive porque nas escolas particulares, por exemplo, o ensino está continuando normalmente. Obrigado aí, o Tiago Colnago, boa noite, colega juiz. Estamos com um problema muito sério na internet, né? Abração, Tiago. Muito bem. Hoje eu estou com um problema de internet. Mas, enfim, essa última parte, acho que você não ouviu, né, a pergunta da Juliana ainda. Realmente, as escolas infantis, elas têm uma característica própria para ser tratada diferentemente das outras escolas de ensino fundamental, né, nesses contratos que têm a possibilidade de fazer o estudo à distância, educação à distância, AVA e outros métodos que a gente já sabe, né, modernos aí, de tentar continuar essa prestação de serviços, certo? Então, é interessante esses pontos, né? Estou vendo aí que tem muitos alunos aí entrando também. No Código Civil, compensa a gente fazer uma releitura aqui, tanto que é mais complicado você aplicar a teoria da imprevisão naquele artigo 478 do Código Civil. É porque ele exige, no mínimo, 4 requisitos, né? Primeiro, deve ser um contrato de prestação diferida. Segundo, deve haver um fato superveniente, né, dentro da teoria da imprevisão. Eu faço até uma regra mnemônica disso, né, TODA, né, ou seja, a teoria da imprevisão é igual ao desequilíbrio, né, aí vai imprevisível, estranho, inevitável. É uma regra mnemônica que eu sempre utilizei nos concursos públicos. Quem for concurseiro aí deve lembrar, né, de sempre trabalhar com regras mnemônicas, né. E além disso, desse fato extraordinário, superveniente, essa prestação deve se tornar onerosa, né, ao extremo, e o outro requisito é que deve haver um desequilíbrio entre as partes, né? A contraparte deve ter um ganho muito maior do que a outra. Então, perceba que em direito empresarial e direito civil, né, é bem diferente. Direito consumidor, 2 requisitos: fato superveniente e onerosidade, né, que causa um prejuízo para o consumidor. Não é mesmo, doutor? Chamado doutor também não, porque nós estamos num ambiente informal, hoje, num dia aí de trabalho. Inclusive, doutor Rodrigo, né, nós estamos
Não estou te ouvindo, não. Mandar um abraço aí para o Thiago. Não estou te ouvindo, não. Nós estamos no dia do trabalho, é importante lembrar, Não tá, agradecer a todos os trabalhadores e lembrar que nós, funcionários públicos também, né, somos trabalhadores e essa dicotomia que se faz aí entre iniciativa privada e iniciativa pública, ela não compensa, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós desenvolvemos atividades, todos nós somos empreendedores, até o funcionário público tem as suas metas, tem os seus planos de trabalho, tem os seus objetivos e tem que entregar resultado, ou não é, Arthur? Tá me ouvindo aí? Agora estou ouvindo, agora estou ouvindo. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Então, é isso aí mesmo. Em relação a esse contrato com escola que presta serviço educacional na área infantil, como eu disse, a solução ela passa primeiro por uma composição entre as partes. É algo muito complexo, porque o serviço de educação infantil ele tem que ser prestado de forma presencial. Agora, eu penso que vale o consumidor, direito do trabalho, o empregador, né, também isso com os empregados. Então, é uma solução que ela tem que ser construída, né, com base em todos esses ordenamentos. Agora ficou ruim para ouvir. Estou ouvindo, não. Eu não estou conseguindo ouvir. Isso. O Rodrigo está com realmente problemas ali. Eu vou agradecer a participação da minha colega Karine, Karine do nosso concurso, magistrada também, aqui de Minas Gerais, manifestando, participando da nossa live. Uma grande satisfação aqui recebê-los, tá? No nosso bate-papo aí sobre contratos. Pode ficar à vontade para manifestar. Quiser participar também aqui da live, a gente inclui também, né? A gente coloca aí para falar, sem problema algum. Certo? Vamos fazer um ambiente mais aí informal nesse dia do trabalho, né? O Rodrigo está com um probleminha e a internet dele lá em Patos de Minas está ruim, viu? Sinal que o Nair está mais promissor, né? A internet nossa aqui está voando. Tá? Não teve problema até agora, graças a Deus, em relação à internet. Mas o que o Rodrigo falou? Vou resumir aqui para quem está entrando agora depois. Primeiramente, o que nós fizemos? Nós distinguimos o que é um contrato entre consumidores, o contrato entre civis, que aplica o Código Civil, e o contrato entre empresários. Nós fizemos essa distinção. Eu, como professor de Direito Empresarial, a gente está falando um pouco mais na visão do empreendedor, do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor, e até o conceito de contratos empresariais, para nós aqui, a gente usa um critério diferente, né? E aí a gente até chama a atenção da jurisprudência brasileira, que até pouco tempo trazia, até definiu o que era um contrato empresarial, trazia regras do direito do consumidor. Uma situação que nós, respeitosamente, nunca concordamos, porque o direito empresarial tem os seus critérios próprios, tem os seus princípios próprios, e, por exemplo, nós precisamos de observar justamente, né, o que você faz na ética empresarial, né? O risco ele é inerente à atividade e esses contratos são feitos diferentes. Então, para você identificar um contrato entre empresários, você tem que analisar primeiro o critério subjetivo entre dois empresários e segundo um critério, né, de caráter até objetivo sobre qual que é a relação de insumo que está sendo ali colocado. Se tiver relação de insumo, nós temos propriamente um contrato de direito do consumidor, né? Acho que o Rodrigo me abandonou, eu vou perguntar para ele. Hoje está difícil. Muito bem, ele entrou aqui. Vamos ver se vai dar certo, Rodrigo. Estou de volta aqui, mas está difícil hoje. Não, está de boa.
Pode ficar Ricardo, tranquilo. Aí eu vou deixar você falando para não te atrapalhar a sua live. Eu não vou falar sozinho, não. Agora eu vou encerrar a live desse jeito aí. Rodrigo, mas olha só, eu propus fazer uma mesclagem aqui também, e eu selecionei algumas decisões, né, do Judiciário e Brasil afora, sobre o que o Judiciário está fazendo em relação às atividades econômicas no geral, né? E aí eu pensei pelo menos 10 decisões, certo? Você pode escolher uma delas para você comentar, para a gente trabalhar aqui com um diálogo em cima dessas decisões. Olha só, primeiro que eu selecionei uma decisão que autorizou cervejarias a produção do álcool, né? Álcool etílico 70, o álcool 70, no caso da Ambev, o Judiciário. Então, nessa época de pandemia, deu uma decisão, não vou falar nem a origem da decisão, para não ficar vinculado justamente aos fundamentos. Vamos trabalhar com uma situação hipotética. Essa decisão aconteceu mesmo, né, recentemente agora, autorizando uma empresa a trabalhar, uma cervejaria a trabalhar com a produção do álcool etílico. Outra decisão, suspensão de pagamento de aluguel de ponto comercial. Eu falei esses dias sobre ponto comercial com meus alunos, falei aqui também no Facebook. E a alocação empresarial é um ponto crucial para o empresário. O Judiciário está suspendendo o pagamento ou reduzindo essas prestações. No caso desse precedente, houve uma liminar que suspendeu o despejo, né? O que é interessante é que isso vem justamente ao encontro, vem justamente a moldar aquele projeto de lei 1174, porque ele diz exatamente isso, ele suspende a ordem de despejo, mas isso não significa que o locatário, no caso aí o titular do ponto comercial, o empreendedor, ele não está livre, né, de pagar o aluguel, certo? Ele só não vai ser despejado nesse momento. Eles estipulam um critério objetivo, que eu acho também um pouco duvidoso, que ninguém sabe quando vai acabar essa crise, a gente espera que acabe mais rápido, mas fixaram lá dia 30 de outubro, né? Então, colocaram assim, suspenderam por lei, até que isso é um ponto positivo, que a jurisprudência, as decisões, né, estavam acontecendo nesse mesmo sentido, e você tem aí, então, a suspensão das ordens de despejo. E um caso interessante foi uma decisão que mudou a forma de um contrato com uma empresa de energia, de um posto de combustível, e o posto de combustível tinha contratado aquele pagamento mínimo, e o juiz deu uma liminar para ele voltar, né, a pagar pela energia elétrica efetivamente aquilo que ele utilizou durante aquele mês, né? Então, o chamado aí take for pay, esses contratos que você contrata uma demanda de energia e paga o mínimo dessa demanda, fica mais barato no final das contas. Só que nesse momento, como tudo está bem desaquecido, as empresas estão minguando aí as atividades, há essa necessidade da gente ser criativo até na questão de decisões judiciais, sempre com parcimônia, sempre com muito cuidado, né? Porque são questões muito delicadas para a continuidade dessas empresas. Não vou citar as 10 não, porque tem muita coisa para a gente falar, mas um outro ponto aqui que eu achei interessante também foi uma liminar que garantiu o funcionamento de restaurantes e municípios. Alguns municípios, nessa onda de suspensão de atividades, e preocupados até com razão sobre a possível contágio coletivo aí do corona, eles vieram a suspender até as atividades essenciais, né? E aí também tem um ponto aí que está regulamentando isso, uma decisão judicial voltando à normalidade, até da lei, aquela lei 13.000, lei federal 13.000, né? 979, que fala o que é atividade essencial. Interessante também essa decisão. E, por fim, só para comentar aqui, terminar essa parte, outra que eu achei bem bacana, né? Uma atividade de carpintaria, de madeira, carpintaria para fabricação de pallets, aquelas estruturas de transporte e logística de alimentos, de produtos, para ver o tanto que é importante, o cuidado que nós temos que ter com os contratos de logística, né, empresarial. E esses municípios tinham, de forma geral, né, feito uma suspensão até dessas atividades, e uma liminar da Justiça foi lá e suspendeu os efeitos desse decreto do município, permitindo que essa empresa continuasse as suas atividades. Assim, vários outros casos, várias outras atividades, tinha aí decisões indeferindo
até pedidos para restringir a chegada de turismo, para proteger aquelas cidades que têm um caráter turístico, só que aí o risco também é grande, né? Ninguém sabe como que a gente vai trabalhar com isso. Eu queria que você comentasse uma delas, para a gente poder ali tentar fazer um link com o direito civil, o direito do consumidor também. Me parece interessante essa questão da suspensão da ordem liminar de despejo nos casos que envolvem locação, seja locação comercial ou não. Me parece que há no Congresso um projeto de lei também nesse sentido, de vedar a concessão de liminar de despejo durante o período da pandemia. É uma decisão que, nesse contexto, evitar o despejo me parece sensata, haja vista que o empreendedor, o fabricante, fornecimento, ele se atividade paralisada. Então, ele não tem como conseguir renda para arcar com o pagamento desses aluguéis. Mas de forma alguma, uma isenção desses aluguéis nesse período. Depois as partes podem negociar, né, mas a imposição legal no sentido de não pagamento dos aluguéis, e sim de evitar essa liminar de despejo dentro desse período. São decisões sensatas porque descem aos parâmetros legais, exatamente dentro desse contexto dessa imprevisibilidade, né, para o Covid-19, já que ninguém esperava, né? E o locatário, no caso, principalmente o comerciante, ele não tem como mesmo continuar, muitos, né, a grande maioria, não tem como continuar o pagamento desses aluguéis. Claro que há hipóteses que ele haverá como continuar pagando, pequenas hipóteses. Por exemplo, um proprietário de um supermercado me parece não ter tido muito prejuízo nesse período, né? Esse indivíduo ele tem uma condição de talvez continuar arcando com o pagamento dos aluguéis, mas é uma situação excepcional. A grande maioria dos empresários, vendedores, eles não têm condição alguma de arcar com o pagamento, até de funcionários, né? São muitas mães nesse período. Então, me parece que a decisão é sensata e também há um projeto de lei para se dar essa concessão da liminar nesse período. Mas isso não significa uma isenção no pagamento desses aluguéis. Não significa isso, apenas a ordem de despejo dentro desse contexto, né, que vai, de certo modo, dar um fôlego para que esse empreendedor possa continuar sua atividade posteriormente. Perfeito. Eu também eu entendi que nesse caso dos despejos foi uma solução muito boa, né? Você suspende apenas o despejo, mas continua, obviamente, a pessoa que está ali utilizando. É interessante até um argumento que eu vi uma decisão, né? Nesse momento, o locatário ele tem que cumprir, inclusive, em regra, né, o primeiro ponto, ele tem que cumprir o pagamento dos aluguéis, porque ele está precisando mais ainda da residência agora, falando dos contratos não empresariais, né, da locação antes da crise. Então, justifica-se mais ainda ter essa suspensão, né, dessa ordem de despejo e manter, obviamente, ao mesmo tempo, a situação, né, do pagamento dos aluguéis. Teve um caso também, Rodrigo, para a gente finalizar aqui o primeiro de muitos, né, eu achei bastante útil, o Rodrigo saiu, né, vamos ver aqui se ele vai entrar posteriormente. Então, eu estava comentando com o Rodrigo, e ele falou de alguns pontos das decisões que... Está entrando já o doutor Rodrigo. Isso. Muito bem. Então, a gente pode concluir, né, Rodrigo? Justamente agradecer a sua presença aqui na live, nesse curto bate-papo que a gente estabeleceu aí. E, novamente, eu fico à disposição para a gente
tentar ali estabelecer com outros temas esse contato, essa conversa rápida aí, para esse bate-papo com esses temas importantíssimos, certo? E a gente está percebendo, constatando que o judiciário, cada vez mais, ele vem sendo demandado, né, por questões de contratos, por questões diversas de direito administrativo, e a gente com muita paciência, buscando informações, dialogar até buscar esses melhores resultados. E aí eu observei o site da Infam e realmente é uma iniciativa muito boa, porque fez uma consolidação de decisões lá que nos ajudam muito a nos pautar, né, pelo que está acontecendo, certo? Então é um momento de dificuldade. Eu até li um livro recente, eu até recomendo aí para quem estiver assistindo, o colega lá de Goiás, o Eduardo Pérez, ele escreveu um livro chamado Cisne Negro, né? E é muito bom o livro dele, justamente nesse momento de crise, nesse momento de pandemia. E ele fala muito bem sobre a questão da gente ter que utilizar aí uma criatividade para não ficar mais do mesmo, porque se é uma situação excepcional, imprevisível, incontrolável, nós temos que ter soluções também, né, diferenciadas, porque senão a gente vai ter que, né, sofrer ali com algumas decisões judiciais que venham a fechar empresas, que venham a afundar mais ainda a atividade econômica, né? Então existe um princípio em direito civil que é aplicável inclusive ao Estado, né? Eu entendo assim, aquele princípio que você não pode ainda piorar uma situação das partes, né, tem que fazer tudo ou trabalhar para minorar os prejuízos, isso é aplicável também ao judiciário na parte que ele tem que vislumbrar as consequências, né, aquele consequencialismo das suas decisões. Então, eu vou agradecer aí mais uma vez, e a Juliana Magalhães, muito participativa, obrigado, Juliana. Ela pergunta, e a questão das multas dos juros, hein? Vamos deixar o doutor Rodrigo responder essa? Bom, nos acordos judiciais, onde há homologação, na minha visão, depende do contexto, da profissão, né, que uma das partes. No caso, Está ouvindo? Parou. Não estou conseguindo ouvir. Está sem áudio. Isso, ele vai sair, ele vai entrar de novo. Mas aí eu vou esperar o Rodrigo. Cortou, né, Juliana? Tá, cortou mesmo. Eu vou esperar o Rodrigo entrar para ele continuar a falar o raciocínio dele, né? E aí, ele entrou de novo. Vamos lá. Está sem áudio. Acho que ele vai ficar agora com áudio. Isso. Isso. bom, vou responder a pergunta. Perfeito, agora estamos ouvindo. Primeiramente, agradecer pelo convite, bate-papo muito bom. Em relação à pergunta do doutor Juliano, como que fica? Cada caso concreto tem que ser observado a posição de cada uma das partes. Na minha visão, a posição do devedor, né? Qual a sua atividade? Qual a atividade que ele exerce, né? Se naquele tempo houve uma queda de percepção aí de renda, nessa circunstância, comprovado, né, que dentro desse período realmente houve uma redução naquilo que ele ofere como renda, eu acredito que seja possível se conceder um prazo maior para pagamento sem a imposição de multa. No entanto, temos que ter cuidado, porque em algumas hipóteses pode ser que alguns devedores se utilizem dessa questão da pandemia para conseguir um benefício, né, para conseguir postergar esse pagamento. Então, eu penso que tem que ser tudo observado no caso concreto. Nós teremos que ser, como disse, criativos. Porque o direito positivo, por exemplo, nessa circunstância, resolve expressamente essa questão. Vamos ter que buscar, talvez, a razoabilidade, própria dentro da lei de introdução às normas do direito brasileiro,
para resolver essas situações, sempre dentro de cada caso concreto. Né? Como eu disse aqui, por exemplo, o supermercado, que porventura tem alguma dívida, né? E que fez um acordo judicial, ele vem e pede simplesmente, eu quero postergar sem pagar a multa. Não, nessa circunstância eu acredito que ele deve cumprir o acordo, haja vista que claro, pode haver que um ou outro supermercado tenha caído aí o seu próprio ganho, né? Mas a grande maioria não, muito pelo contrário, talvez tenham até melhorado aí a sua atividade econômica. Então eu penso que é dentro de cada caso concreto para se resolver essas situações aí. E você tocou um ponto interessante. Você falou o que já está sendo bem observado pelo judiciário, que é justamente olhar muito bem o nexo, né, o contato entre essa crise do coronavírus e justamente a dificuldade que é alegada pela parte que quer renegociar, porque muitas vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? O fato dele estar ali com a pandemia, ele não sofreu prejuízo nenhum na sua atividade, que tem certas atividades, como por exemplo você citou ali, supermercado. Duas atividades que aumentaram a sua aquisição foi supermercados e farmácias, aumentou mais de 20% nessas duas atividades. Então, se vier algum desses ramos, por exemplo, para pedir renegociação do contrato, você não tem nexo nenhum com a pandemia, porque a atividade deles não restou prejudicada, aliás, melhorou. Né? A gente vê aí, sai andando nas ruas, a gente percebe que há até filas ali, infelizmente não respeitando o espaço, né, entre as pessoas, mas essas atividades aumentaram. Então, já está acabando o nosso tempo. Vou agradecer a Aline, que entrou agora, a Juliana, bem participativa, né? Rodrigo, obrigado. Vamos combinar outro assunto aí para a gente trabalhar, viu? Melhora essa internet aí, viu? Vai ser o jeito, né? Porque ultimamente ela está me deixando na mão, mas agradeço mais uma vez pelo convite e vamos fazer outras lives aí.